Você já percebeu como a sua vida muda quando você para por alguns instantes e conversa verdadeiramente com Deus? Não estou falando de palavras soltas ou repetidas mecanicamente, mas de um diálogo íntimo, onde o coração se abre sem reservas. Muitas vezes, você corre de um lado para o outro, tentando resolver problemas, buscando respostas rápidas, mas esquece que o Criador está esperando apenas que você fale com Ele. Orar é muito mais do que pedir coisas. É confiar, é entregar, é acreditar que Ele já está cuidando do que te preocupa, mesmo quando você não consegue enxergar nada acontecendo. A Bíblia nos mostra histórias de homens e mulheres que experimentaram a força da oração em momentos cruciais. Pense em Ana, que derramou lágrimas pedindo um filho, e Deus ouviu. Pense em Daniel, que mesmo diante do decreto que poderia custar sua vida, não deixou de orar 3 vezes ao dia. Pense em Jesus, que no jardim de Getsêmani, em profunda angústia, orou até que gotas de suor se transformaram em sangue. Em cada um desses exemplos, você percebe que a oração não é sobre religiosidade, mas sobre relacionamento. É o lugar onde você encontra força, clareza e paz. Mas talvez você se pergunte, será que Deus realmente me escuta? Essa dúvida aparece porque muitas vezes você olha para a sua própria vida e não encontra respostas rápidas. Porém, em 1 João capítulo 5, versículo 14, está escrito: "E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve." Isso significa que, mesmo quando você não vê a resposta no tempo que gostaria, existe um ouvido atento do céu que recebe cada palavra sua. Nada se perde, nenhuma oração sincera fica esquecida. Agora imagine por um instante que você está em um quarto silencioso, sem celular, sem barulho, sem interrupções. Apenas você e Deus. Você fala, mas também silencia para ouvir. É nesse espaço íntimo que você descobre que orar não é um peso, mas um privilégio. É como sentar-se diante de um pai amoroso que já sabe de todas as suas dores, mas que espera ouvir da sua própria boca porque deseja relacionamento. Você não precisa de palavras bonitas, de frases ensaiadas ou de fórmulas complicadas. O que Deus espera é sinceridade. É a honestidade de dizer: Senhor, estou cansado, estou com medo, mas confio em Ti. Essa oração vale mais do que 1000 repetições sem coração. É como abrir uma ferida para que o médico possa tratar. Quanto mais verdadeira for a sua oração, mais você sentirá o toque de Deus trazendo cura e direção. Talvez você esteja vivendo dias em que a fé parece pequena. Você já tentou orar, mas sua mente se distrai, ou o coração parece vazio. Nesses momentos, lembre-se das palavras de Romanos, capítulo 8, versículo 26. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Até quando você não encontra palavras, Deus já está intercedendo por você. Isso mostra que a oração não depende apenas da sua capacidade, mas do amor dele que supre as suas limitações. O que mais impede você de orar? Talvez seja a rotina corrida, talvez a sensação de que Deus está distante, talvez as mágoas do passado, mas nada disso muda o fato de que Ele está mais perto do que você imagina. Basta um sussurro, uma palavra, e o céu inteiro se move para te ouvir. Não se trata de quantidade de tempo, mas de qualidade de entrega. Você pode orar de manhã, antes de começar o dia, ou no caminho para o trabalho, ou até durante uma noite silenciosa. A oração se encaixa na vida porque Deus deseja estar em cada detalhe dela. Agora, eu quero te convidar a refletir. Se você acredita que Deus escuta a sua oração, escreve aí nos comentários essa frase: Deus, eu me renda a Ti, mas escreva com sinceridade.
essa frase será como um testemunho público da sua fé e também pode inspirar outras pessoas que estão assistindo junto com você. Quando você começa a compreender a profundidade da oração, algo muda dentro de você. Não é apenas sobre falar com Deus, é sobre aprender a alinhar o seu coração com o dele. Muitas vezes, você inicia uma oração cheio de pedidos, mas termina percebendo que o maior presente é sentir paz, mesmo sem ter todas as respostas ainda. Essa é a beleza do relacionamento com o Criador. Você entra no secreto, carrega o peso da alma e sai de lá mais leve, porque a confiança toma o lugar da ansiedade. Quantas vezes você já tentou resolver algo sozinho, sem pedir direção? O resultado quase sempre é o mesmo: frustração, esgotamento e aquele vazio de ter feito muito esforço sem chegar a lugar algum. Mas quando você para e se volta para Deus em oração, você descobre que Ele pode abrir portas que ninguém jamais conseguiria abrir. É o que está escrito em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Eis que diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. A oração é a chave que te conecta a essas portas que Deus coloca diante de você. Pense, por exemplo, em pessoas que mudaram destinos através da oração. Uma jovem que estava sem esperança, sem perspectiva de futuro, decidiu clamar a Deus todos os dias pedindo direção. No início parecia que nada acontecia, mas depois de alguns meses, uma oportunidade surgiu de maneira inesperada. Um curso gratuito que abriu portas para um novo emprego. Essa transformação não veio do acaso. Veio da mão de Deus, respondendo uma oração sincera. Você também pode viver isso. Não importa se você sente que tem pouca fé ou se já falhou várias vezes em manter uma rotina de oração. Deus não está buscando perfeição. Ele está buscando disposição. Ele deseja ouvir a sua voz. Até os sussurros mais tímidos são suficientes para tocar o coração dele. E aqui está um ponto muito importante. Orar não é apenas pedir, é também agradecer. Muitas vezes, você se concentra tanto nas dificuldades que esquece de agradecer pelo que já tem. Mas a gratidão abre caminho para milagres. Quando você agradece, mesmo em meio às lutas, você mostra confiança no Deus que está cuidando de tudo. Filipenses capítulo 4, versículo 6 declara: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ação de graças. Note bem, com ação de graças. É isso que transforma o seu coração. Agora, eu quero te pedir algo especial. Se até aqui essa mensagem tem tocado você, se você sente que de alguma forma Deus está falando com o seu coração, eu quero que você se inscreva neste canal. Mas não é apenas para aumentar números, é para que você caminhe junto nessa jornada de fé. Cada novo vídeo será um lembrete de que você não está sozinho, de que existe uma comunidade inteira caminhando junto, aprendendo mais sobre oração, fé e vida espiritual. E mais, deixe nos comentários uma palavra que represente o que você está sentindo neste momento. Pode ser paz, esperança, força ou qualquer outra que brotar do seu coração. Isso não é apenas uma interação mecânica, é um testemunho vivo que vai inspirar outras pessoas que também estão aqui, lendo e participando junto com você. Imagine quantas pessoas podem ser fortalecidas ao ver palavras de fé compartilhadas por quem está buscando a Deus como você. Não é sobre algoritmos, é sobre criar uma corrente de oração e inspiração. Cada palavra que você deixar ali será como uma chama acesa, iluminando alguém que talvez esteja na escuridão. E você vai perceber que, quando compartilha a sua fé, ela se fortalece dentro de você. Quando você aprende a cultivar a oração como parte essencial do seu dia, algo profundo começa a acontecer. A sua mente se renova e o seu coração encontra descanso em meio ao caos. É como se
A cada vez que você dobra os joelhos ou fecha os olhos em silêncio, uma nova força surgisse dentro de você. Isso não significa que os problemas desaparecem instantaneamente, mas significa que você passa a caminhar com segurança, porque sabe que não está enfrentando nada sozinho. É interessante perceber como a oração molda também o seu caráter. Muitas vezes você ora pedindo mudança nas circunstâncias, mas Deus, em sua sabedoria, começa transformando você primeiro. Ele muda sua forma de enxergar, fortalece sua paciência, desperta compaixão no seu coração e coloca em você a coragem que antes parecia impossível. E, de repente, situações que pareciam insuportáveis já não te abalam da mesma forma, porque a oração te faz crescer por dentro. Veja o exemplo de Moisés. Quando o povo estava diante do mar, sem saída, e com o exército inimigo vindo atrás, foi no clamor a Deus que veio a resposta. O mar se abriu e eles passaram a seco. Essa história, contada em Êxodo capítulo 14, versículo 21, não serve apenas como lembrança de um milagre distante, mas como prova de que quando você ora, Deus pode abrir caminhos onde não existe nenhuma possibilidade humana. E talvez você pense, mas eu não sou Moisés, não tenho a mesma fé, não sou alguém tão forte. E é aí que está a beleza da oração. Você não precisa ser gigante da fé para ser ouvido. Deus não olha para o tamanho da sua capacidade, mas para a sinceridade da sua entrega. Até um sussurro tímido pode mover céus, porque não é a sua força que faz o milagre acontecer, é a graça dele. A oração também te aproxima de um propósito maior. Quantas vezes você se pergunta, qual é o meu lugar no mundo? O que eu devo fazer? Essas respostas raramente chegam em meio ao barulho e à correria. Elas chegam no secreto, na intimidade da oração. É ali que Deus fala ao seu coração, colocando convicções, clareando decisões e mostrando o caminho a seguir. Pense em um jovem que, sem direção, se perdeu em escolhas ruins. No fundo, ele sentia um vazio enorme, até que um dia decidiu orar de verdade, mesmo sem saber muito bem como. Naquela noite, ele apenas disse, Senhor, mostra-me o caminho. E pouco a pouco, portas começaram a se abrir. Amizades novas surgiram. Oportunidades inesperadas apareceram. Não foi mágica, foi resposta a uma oração sincera. Assim como aconteceu com ele, pode acontecer com você. Outra coisa poderosa é entender que orar não é um ato solitário, mesmo quando você está sozinho no seu quarto. Existe uma ligação espiritual acontecendo. Quando você ora, você se conecta ao coração de Deus, mas também se une a uma multidão de pessoas em todo o mundo que estão, naquele mesmo instante, levantando preces. É como uma sinfonia invisível que sobe para o céu e você faz parte dessa grande melodia da fé. E não se engane, cada oração tem valor. Talvez você já tenha pensado que sua oração é pequena demais para chamar a atenção de Deus. Mas em Mateus, capítulo 10, versículo 30, está escrito: Até os cabelos da sua cabeça estão todos contados. Se ele cuida até de detalhes tão pequenos da sua vida, você pode ter certeza de que nenhuma oração sua passa despercebida. O grande desafio é perseverar. É fácil orar uma vez e esperar um milagre imediato. Mas a fé verdadeira se mostra quando você continua orando, mesmo sem ver resultados rápidos. É como regar uma semente. No início, parece que nada está acontecendo, mas debaixo da terra a vida está germinando. Assim também funciona a oração. Enquanto você persevera, Deus já está preparando o crescimento invisível que logo vai brotar diante dos seus olhos. Por isso, eu quero te encorajar agora. Não desista da sua vida de oração. Continue, mesmo que pareça cansativo. Continue, mesmo que o silêncio de Deus pareça longo. Continue, porque cada oração é uma semente plantada, e em breve você verá frutos que vão surpreender você e todos à sua volta.
Você já reparou que muitas vezes a oração não muda apenas o que está fora, mas principalmente o que está dentro de você? É como se cada momento de conversa com Deus fosse um processo de lapidação, onde Ele tira os excessos, ajusta as falhas e fortalece as áreas que estavam frágeis. A oração vai além de um pedido, é um lugar de transformação contínua. Quando você ora, sua mente se torna mais clara, seu coração mais compassivo e sua fé mais firme. Quantas vezes você já percebeu que, depois de uma oração sincera, você não recebeu exatamente o que pediu, mas ganhou algo ainda maior? Paz. Essa paz é uma das maiores respostas que Deus pode dar, porque ela te sustenta mesmo quando nada faz sentido. Filipenses capítulo 4, versículo 7 descreve: "E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus." Essa paz não depende de circunstâncias, é algo sobrenatural que envolve você e te mantém de pé. A oração também é uma escola de paciência. Você vive em um mundo acelerado, onde tudo precisa ser instantâneo, mensagens rápidas, entregas em minutos, respostas imediatas. Mas no reino de Deus, os tempos são diferentes. Orar é aprender a confiar no tempo dele e não no seu. É acreditar que mesmo quando parece demorado, Deus está agindo nos bastidores, preparando algo maior do que você poderia imaginar. Lembre-se de José, vendido pelos irmãos e preso injustamente. Ele poderia ter desistido de acreditar que Deus tinha um plano, mas continuou firme e, depois de anos, viu a promessa se cumprir ao se tornar governador no Egito. Essa história, registrada em Gênesis capítulo 41, mostra que os planos de Deus podem levar tempo, mas nunca falham. Quando você ora e espera, está treinando sua fé para confiar nesse processo. Outro ponto essencial é entender que a oração não é apenas individual, mas também coletiva. Quando você ora junto com outras pessoas, existe uma força especial. Jesus disse em Mateus capítulo 18, versículo 20: "Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles." Isso significa que a oração em comunidade carrega uma promessa poderosa, a presença garantida de Cristo. E quando Ele está presente, milagres acontecem. Talvez você já tenha participado de um momento assim, um pequeno grupo reunido, sem muitas palavras ensaiadas, mas com corações unidos. Aquele ambiente se torna diferente, porque a fé se multiplica. Você percebe que não está sozinho, que existem outros lutando as mesmas batalhas e acreditando no mesmo Deus. Essa união fortalece, encoraja e renova a esperança. Mas não se limite a pensar que orar é apenas falar. Orar também é ouvir. Muitas vezes, você enche a oração de palavras, mas não dá espaço para o silêncio. É nesse silêncio, no momento em que você aquieta a alma, que Deus fala com você. Pode ser uma lembrança que surge no coração, uma convicção firme sobre algo, uma resposta que aparece de forma inesperada. O silêncio na oração não é vazio, é cheio da presença de Deus. E lembre-se, a oração também é arma contra o medo. Quando você sente insegurança, ansiedade ou até pavor diante do futuro, a oração é o refúgio. Ela não tira todos os problemas, mas coloca o coração em perspectiva. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 está escrito: "Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação." A oração ativa esse espírito de poder dentro de você. Por isso, nunca subestime o poder de dobrar os joelhos ou de simplesmente fechar os olhos e falar com Deus. Até nos dias mais escuros, quando tudo parece perdido, a oração é a luz que acende dentro de você. É como se cada palavra dita fosse uma faísca que rompe a escuridão, lembrando que você nunca está sozinho, porque o Senhor está sempre atento ao clamor dos seus filhos. Você já percebeu como a oração também molda a forma como você enxerga as outras pessoas?
Quando você ora, seu coração se torna mais sensível ao sofrimento do próximo, mais disposto a perdoar e mais aberto para amar. Isso acontece porque, ao estar diante de Deus, você é confrontado não apenas com suas necessidades, mas também com o chamado de viver de maneira parecida com Cristo. A oração quebra barreiras que muitas vezes você constrói dentro de si. Ela dissolve rancores, cura ressentimentos e abre espaço para a reconciliação. Talvez alguém tenha te ferido profundamente e, humanamente falando, perdoar parece impossível. Mas é quando você leva isso diante de Deus que Ele coloca dentro de você a força que sozinho você não teria. É o que está escrito em Colossenses capítulo 3, versículo 13. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Outro aspecto transformador é que a oração abre os seus olhos para enxergar oportunidades de servir. Muitas vezes você pede bênçãos, mas a resposta de Deus vem na forma de alguém que precisa da sua ajuda. É nesse movimento que você entende que a oração não é só sobre receber, mas também sobre se tornar resposta para a oração de outra pessoa. Imagine, por exemplo, alguém que pede a Deus por consolo em meio à solidão. E no mesmo período, você sente no coração o desejo de ligar para essa pessoa ou de mandar uma mensagem. Você pode ser justamente a resposta que Deus preparou para ela. Isso mostra que a oração não fica apenas no céu, mas se manifesta em gestos práticos na terra. E aqui está algo profundo. A oração é também um ato de confiança em meio às incertezas. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, não controla o futuro. Mas quando ora, você entrega esse desconhecido nas mãos de quem já conhece todos os seus dias. Salmos capítulo 31, versículo 15 declara: Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Essa entrega liberta você da necessidade de controlar tudo e coloca sua vida no lugar mais seguro, a vontade de Deus. É importante destacar que a oração também fortalece a sua esperança. Em tempos de crise, de dor ou de desânimo, a oração reacende dentro de você a chama de acreditar que o amanhã pode ser diferente. Ela é como um farol em meio à tempestade, apontando que existe terra firme mais adiante, mesmo quando o mar parece revolto. E não pense que a oração precisa ser longa para ser eficaz. Às vezes, uma frase simples pode carregar uma força enorme. O ladrão na cruz, ao lado de Jesus, disse apenas: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E em Lucas, capítulo 23, versículo 42, vemos que essa oração curta mudou o destino eterno dele. Isso mostra que não é a quantidade de palavras, mas a sinceridade do coração que faz diferença. Outro benefício da oração é que ela renova sua fé continuamente. Cada vez que você ora e percebe respostas, ainda que pequenas, sua confiança cresce. É como uma construção feita tijolo por tijolo. Você olha para trás e vê quantas vezes Deus já te sustentou, e isso te dá coragem para enfrentar os desafios futuros. A oração se torna uma memória viva de que Deus é fiel. E quando a resposta não vem do jeito que você imaginava, é nesse ponto que a oração mostra seu poder de alinhar sua vontade com a de Deus. Aos poucos, você entende que Ele sempre sabe o que é melhor, mesmo quando parece diferente do que você pediu. A oração não é sobre convencer Deus a fazer a sua vontade, mas sobre aprender a confiar no plano perfeito dele para a sua vida. Por isso, eu quero que você leve essa verdade com você. Cada vez que você ora, o céu se movimenta. Nada é em vão. Mesmo as lágrimas derramadas em silêncio são registradas diante de Deus. Como está escrito em Salmos capítulo 56, versículo 8. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Isso mostra que até a sua dor mais íntima é conhecida e valorizada por Ele.
Você já percebeu como a oração tem o poder de te fortalecer até nos momentos em que tudo parece desmoronar? Às vezes, você se sente sozinho, cercado de dificuldades, sem ver uma saída clara. Mas quando se coloca diante de Deus em oração, algo invisível acontece. O peso parece ficar mais leve, o coração mais firme e a esperança renasce. É como se no silêncio da conversa com o Pai, Ele trocasse o fardo pesado que você carrega por um mais leve, como Jesus prometeu em Mateus, capítulo 11, versículo 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É nessa troca que a oração revela o seu valor mais profundo. Ela não é apenas sobre pedir soluções, mas sobre experimentar presença. Você pode não ver Deus fisicamente, mas sente a presença dele envolvendo você. E isso já é suficiente para renovar as forças. Muitas vezes você ora e continua enfrentando dificuldades. Isso não significa que Deus não respondeu, mas que Ele está te dando resistência para atravessar o processo. Pense em um atleta que se prepara para uma maratona. O treino é duro, exige esforço e disciplina, mas fortalece cada músculo. Da mesma forma, a oração fortalece sua fé para suportar o caminho até o milagre. E aqui está um detalhe essencial. A oração não é só para momentos de crise. Você também deve orar nos dias bons, quando tudo parece estar em ordem. Isso porque a oração não é um botão de emergência, mas um estilo de vida. Quando você aprende a orar em tempos de paz, seu coração já estará preparado para os dias de batalha. Veja a vida de Davi. Antes de enfrentar gigantes, ele já tinha uma vida de oração nos campos, cuidando das ovelhas. Sua confiança em Deus foi construída ali, no secreto, longe dos holofotes. Por isso, quando chegou o momento de encarar Golias, ele não tremeu, porque sua fé já estava fortalecida. Essa história, registrada em 1 Samuel, capítulo 17, mostra que a oração em tempos de normalidade prepara você para tempos de guerra. Outro aspecto poderoso é como a oração abre sua mente para enxergar oportunidades que antes você não via. Quando você se conecta com Deus, passa a perceber detalhes, ideias e soluções que antes estavam escondidos. É como se a oração fosse uma lente que clareia a visão e te ajuda a tomar decisões mais sábias. E não esqueça, a oração também é uma fonte de consolo. Existem dores que palavras humanas não conseguem aliviar. Amigos podem até estar por perto, mas há momentos em que nada parece preencher o vazio. Só Deus, através da oração, consegue alcançar áreas tão profundas do seu coração. É ali que Ele cura feridas antigas, dá sentido ao sofrimento e enche você de coragem para continuar. A oração também te dá discernimento para identificar o que realmente importa. Muitas vezes, você se perde em coisas passageiras, preocupações pequenas que consomem energia e tempo. Mas quando você ora, Deus alinha suas prioridades, mostrando onde você deve investir suas forças e o que deve deixar de lado. Isso evita desperdício de energia e traz foco para sua caminhada. E algo muito importante, a oração te conecta com a eternidade. Enquanto o mundo tenta prender você apenas no presente, a oração lembra que existe um futuro maior, uma vida eterna preparada por Deus. Essa perspectiva muda completamente a forma como você enfrenta as lutas do dia a dia, porque entende que a história não termina aqui. Por isso, nunca desanime se você sentir que suas orações são simples ou pequenas. O poder não está nas palavras, mas em quem as escuta. O Deus que criou os céus e a terra está atento a cada detalhe da sua vida, e a sua oração chega até Ele como incenso agradável, como está escrito em Apocalipse capítulo 8, versículo 4. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então, continue orando, continue confiando, continue acreditando mesmo quando o silêncio parece longo. Cada oração é um elo de ligação entre você e o coração de Deus, e esse elo nunca se rompe.
Você já parou para pensar como a oração também é uma forma de você crescer espiritualmente a cada dia? É como uma caminhada. Quanto mais você ora, mais firme fica o seu passo, mais íntima se torna a sua relação com Deus e mais forte se torna a sua fé. A oração não é algo que você faz de vez em quando, apenas quando precisa. Ela é alimento diário para a alma, assim como o pão sustenta o corpo. Quando você cria o hábito de orar constantemente, a sua vida passa a ter uma nova perspectiva. Você não reage mais às situações da mesma forma. Aquilo que antes te tirava o sono, agora não te abala tanto, porque você aprendeu a entregar nas mãos de quem realmente pode resolver. Isso é maturidade espiritual. Não é ausência de problemas, mas é confiança inabalável no Deus que governa sobre tudo. E não é apenas sobre você. Quando você ora, também abençoa outras pessoas. É um ato de amor interceder por alguém que precisa. Muitas vezes, uma pessoa não tem forças para orar por si mesma, mas a sua oração chega como socorro diante de Deus. Tiago, capítulo 5, versículo 16, afirma: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Isso significa que cada vez que você se coloca diante de Deus por alguém, você participa do mover divino na vida dessa pessoa. Já pensou quantas vezes alguém orou por você sem que você soubesse? Talvez uma mãe, um pai, um amigo, até mesmo alguém distante que lembrou do seu nome em uma oração. Você é fruto não apenas da sua própria fé, mas também das orações que outras pessoas levantaram por você. Isso mostra a grandeza da oração. Ela ultrapassa barreiras, atravessa distâncias e toca vidas. Outro ponto maravilhoso é que a oração constrói resiliência. Quando você aprende a depender de Deus, a cada oração você se torna mais resistente às adversidades. Isso não significa que você não sente dor, mas significa que a dor não te paralisa mais. Você sabe que pode se apoiar em Deus, e isso te dá coragem para seguir em frente. É por isso que muitos servos de Deus, ao longo da história, enfrentaram perseguições, prisões e até a morte, mas permaneceram firmes. Eles tinham uma vida de oração tão profunda que nada poderia separá-los da presença de Deus. E você também pode desenvolver essa fé inabalável, não pela sua própria força, mas porque cada oração fortalece os alicerces da sua vida espiritual. E lembre-se, orar também é uma forma de agradecer. Muitas vezes você pede, mas esquece de olhar para trás e reconhecer quantas respostas já recebeu. Quando você começa a agradecer, algo muda dentro de você. A gratidão abre portas, traz leveza e gera ainda mais motivos para adorar a Deus. Olhe para a sua própria vida. Quantas vezes você esteve em situações difíceis e pensou que não teria saída, mas hoje olha para trás e vê que superou. Quantas bênçãos você já recebeu sem nem perceber? Tudo isso é fruto do cuidado de Deus, e a oração de gratidão é a forma de reconhecer esse cuidado. Além disso, a oração te ajuda a discernir a voz de Deus em meio a tantas vozes do mundo. Hoje, você é bombardeado de informações, opiniões e conselhos de todos os lados. Mas a voz que realmente importa é a dele. E quanto mais você ora, mais sensível fica para distinguir quando é Deus falando ao seu coração. E aqui está um segredo precioso. A oração não apenas muda situações, mas muda destinos. Você pode estar orando hoje por algo pequeno, mas essa oração pode transformar não apenas a sua vida, mas também a vida das gerações futuras. Um coração que ora deixa um legado eterno. Por isso, não subestime o poder das suas palavras diante de Deus. Cada oração é como uma semente lançada na eternidade. E assim, como uma árvore frondosa começa de uma pequena semente, grandes milagres começam de uma oração simples e sincera. Agora, chegamos ao momento final desta mensagem, e eu quero que você receba cada palavra como um abraço espiritual, daqueles que aquecem a alma
e renovam as forças. Se durante todo esse vídeo você percebeu que a oração tem poder para transformar não só situações externas, mas também o seu interior, é porque Deus está falando diretamente com você. Não importa onde você esteja, nem como chegou até aqui, este é um convite para caminhar mais fundo em uma vida de fé, confiança e comunhão. A oração é um presente. Você não precisa de títulos, de status ou de qualquer condição especial para orar. Você só precisa ser você mesmo. Deus não espera que você use palavras bonitas ou discursos ensaiados. Ele quer a sua verdade, a sua sinceridade, o seu coração exposto diante dele. E é nessa simplicidade que os céus se movem. Você já notou que as maiores mudanças na vida não vêm de grandes acontecimentos externos, mas de pequenas decisões internas? A decisão de perdoar, a decisão de confiar, a decisão de recomeçar. E todas essas escolhas ficam mais leves quando você as entrega em oração. A oração é o elo entre o humano e o divino. É o espaço onde você encontra a direção quando tudo parece incerto. Pense em como seria a sua vida se cada dia começasse e terminasse com oração. Não significa que os problemas desapareceriam, mas significa que você teria paz para enfrentá-los. O salmista declarou no Salmo capítulo 55, versículo 17: À tarde pela manhã e ao meio-dia me queixarei e chorarei, e ele ouvirá a minha voz. Você percebe? A oração é constante. É parte do ritmo da vida de quem confia em Deus. E talvez você esteja se perguntando, mas será que Deus realmente me ouve? Eu, tão pequeno diante da grandeza do universo? Sim, Ele ouve. Cada lágrima é vista, cada sussurro é notado, cada palavra é guardada. A Bíblia diz em Salmo, capítulo 34, versículo 15, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Isso significa que a sua oração não se perde no ar. Ela chega diretamente ao coração do Criador. O que eu desejo para você é que a partir de hoje, a oração não seja apenas uma prática ocasional, mas um estilo de vida. Que ela esteja presente nos seus momentos de alegria, nas suas vitórias, mas também nos dias difíceis, nos dias em que você não tem força para sorrir. Porque é exatamente nesses dias que a oração se torna um refúgio seguro. Agora eu quero abrir o coração com você. Este canal existe para ser um espaço de fé, de esperança e de comunhão. Por isso, se essa mensagem falou com você, eu te peço de todo o coração, se inscreva. Mas não apenas como quem clica em um botão, e sim como quem decide fazer parte de uma família espiritual. Aqui, cada vídeo é feito com amor, cada palavra é preparada para trazer luz e direção. E mais do que isso, compartilhe a sua história. Nos comentários, conte como a oração tem feito diferença na sua vida. Ou compartilhe um momento em que Deus respondeu a sua oração de forma especial. Se você ainda não viveu essa experiência, escreva qual é a sua expectativa, o que você está pedindo a Deus neste momento. Esse espaço é uma comunidade viva, onde cada testemunho pode inspirar alguém que precisa de esperança. Imagine alguém em outra parte do mundo, desanimado, sem forças, entrando aqui e lendo a sua palavra de fé. Você pode ser o canal que Deus vai usar para levantar essa pessoa. É por isso que eu insisto, interaja, compartilhe, faça parte. O que estamos construindo aqui é maior do que um simples vídeo, é uma rede de fé que conecta corações. E lembre-se, a oração nunca é em vão. Mesmo quando a resposta não vem do jeito que você espera, Deus está trabalhando nos bastidores da sua vida. Confie, espere e continue orando. O tempo dele é perfeito e o que ele prepara sempre supera as suas expectativas. Então, para encerrar, eu quero te deixar com este convite.
Torne a oração o seu estilo de vida, o seu lugar de encontro com Deus. Que ela seja o fio condutor que te guia, que te fortalece e que te enche de esperança. E que você nunca esqueça que existe uma comunidade inteira aqui, pronta para caminhar com você. Deixe seu comentário, compartilhe sua história, inscreva-se e continue conosco. Você não está sozinho. Estamos juntos nessa jornada de fé e o melhor ainda está por vir.